Muito bom dia, amigos. O programa Hora do Milagre está entrando no ar e você é o nosso convidado a estar conosco até o final. Estaremos realizando uma oração especial por você. Prepare um copo com água, convide um familiar seu que talvez se encontre necessitando, precisando desta oração, um amigo seu, e compartilhe com ele o nosso número, 020-7272-1010. É o número que você pode tanto ligar para a nossa linha Amigo 24 Horas ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp pelo mesmo número e ali participar conosco, incluindo o nome dos seus familiares também. Nessa semana estaremos determinando durante todos os dias que você seja abençoado. Então, não perca os testemunhos que vamos passar agora, inclusive esse que você vai assistir. Vamos assistir e já voltamos com vocês. Eu, quando era mais nova, eu tinha horror de estar em casa. Tinha muito medo. Eu não tinha medo nem de ladrões, nem dessas coisas. Eu tinha medo de coisas que eu achava que eram do além. Porque o meu irmão, porque isto vem de família, o meu irmão desmaiava muito também. Desmaiava. E a minha mãe procurava videntes, procurava médiuns, aquelas pessoas que tratavam dessas coisas, para tratar o meu irmão. Porque diziam que isso era mal de espiritismo e não sei o quê. E eu frequentava isso com a minha mãe. Eu lembro-me que eu tinha aí uns 15, 16 anos ainda, nessa altura, e a minha mãe por vezes tinha que ir ter comigo para o meu quarto para me adormecer, porque eu tinha medo de estar sozinha. Eu tinha a sensação que parece que via coisas, sombras, via assim vultos, via essas coisas todas e isso apavorava-me. Quando a noite chegava, para mim era sempre um martírio, porque eu sabia que ia passar por aquilo tudo outra vez. Achava sempre que era diferente das outras pessoas, que era mais feia, que tinha muitos complexos, muitas coisas assim. E todos esses sentimentos que eu tinha acerca de mim própria tiravam uma vontade de, digamos, não era bem de viver, mas era aquela felicidade que eu deveria ter e não tinha. Por causa destes problemas todos que eu estava a acontecer comigo, tive que ir procurar ajuda no ocultismo, pronto, em cartomantes, em videntes, pessoas que diziam saber tratar dessas coisas porque nós pensávamos que era algum mal que nos tivessem feito, devido à inveja que tinham, que as coisas não corriam bem, que fosse por isso. Não houve solução nenhuma, até pelo contrário. Quando procurava alguém desse aspecto, dava-me a sensação que ali um tempo depois a coisa andava melhor, mas depois voltava tudo ao mesmo, às vezes pior. Até que mais tarde venho a descobrir, comecei a ter problemas de saúde, porque sem saber porquê, uma noite acordei muito mal disposta, pensava que ia morrer nessa noite. E foi a noite de Natal, pensava que ia morrer nessa noite. Eu vomitei muito nessa noite, muito mal disposta, e não sei o que é que se passou a partir daí, eu nunca mais tive saúde a partir dessa noite. Andei 2 anos, os médicos não sabiam o que é que eu tinha, sempre tudo o que eu comia, eu passado 3, 4 horas eu vomitava, até que mais tarde fui a outro médico e disseram-me que eu tinha uma gastrite crónica já muito avançada. Como se não bastasse eu ter estes problemas de saúde que já me punham tão infeliz, tão triste, acabo por também ter um filho com problemas, que venho a descobrir que apanhou uma depressão e essa depressão, pronto, digamos que foi o meu fundo do poço, porque a depressão dele fez-me eu ficar ainda também muito pior, não é? Porque quando nós vemos um filho a sofrer, ficamos muito piores ainda, sofremos o dobro, é mesmo assim. Ele começou a isolar-se, começou a ficar fechado em casa, não queria sair, não queria ficar com ninguém, mesmo dentro de casa não queria falar com ninguém. Ainda por cima, quando um filho nos diz que não quer viver, eu, como mãe, ficava péssima, triste. Fiquei muitas vezes com medo que ele realmente fizesse o que ele pensava. E havia noites que não conseguia mesmo dormir, não conseguia dormir, punha-me a ver televisão, passava canais para trás, passava canais para a frente e uma vez calhei a ver aquele programa que eu nem sabia sequer que era de uma igreja, não sabia, mas percebi que tinha ali alguém comum comigo, porque as pessoas falavam de testemunhos, coisas que lhes tinham acontecido e que tinham resolvido o problema e aquilo despertou-me a atenção. Eu já fui a tanto sítio, não resolvi coisa nenhuma, o mais que posso perder é o tempo de lá ir, mas vou tentar. Quando saí da igreja, depois do primeiro dia de
ter lá ido, eu senti logo que alguma coisa diferente ia acontecer. Eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente. Eu tenho que dizer isto porque é a felicidade, é a minha felicidade. Eu tenho que dizer, aquela felicidade que eu não tinha, que eu tinha tudo para ser feliz, mas não tinha, não sei porquê, essa felicidade que me faltava eu hoje tenho. Foi-se embora os medos, foi-se embora a ansiedade. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Esta paz que nós sentimos, esta certeza que tudo vai dar certo, que Deus está comigo, que Deus me guarda, que Deus dirige tudo o que eu tenho, está tudo nas mãos dele. Ele é o único que sabe o melhor para mim e eu aceito tudo o que vier dele. Hoje estou curada da gastrite, hoje não tomo um único medicamento, nem tampouco tomava um em jejum para o estômago ficar protegido, nem esse eu já tomo. O meu filho, graças a Deus, recuperou totalmente daquela maldita depressão. Hoje tem vontade de viver, já me fala no futuro, já me fala, mãe, quando eu for assim, quando chegar lá, quando eu fizer isto, daqui não sei quantos anos vou fazer aquilo. Hoje ele já tem perspectivas de futuro, quando ele antes não tinha. O meu marido é uma pessoa que realmente aprendeu a conhecer Jesus, porque ele também não ia à igreja e nem sequer conhecia. Portanto, está tudo ótimo. Bendita a hora que eu vi aquele programa, bendita a hora que Deus me chamou, porque eu sei que foi Ele que me chamou. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer o uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, amigos, estamos de volta e você acompanhou aí o testemunho da senhora Marília, que ela recorreu à bruxaria para tentar resolver o problema que ela vivia. Talvez você está tão desesperado que você tem buscado ajudas em diversos lugares, mas você não tem encontrado a solução. Saiba que, assim como a senhora Marília foi capaz de vencer a depressão, os problemas familiares que ela vivia, e o mais importante, ela teve paz interior, você também poderá alcançar o mesmo. Nós estamos aqui em Londres e durante as sextas-feiras nós temos reuniões o dia todo. Pela manhã às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30 da noite, e você é o nosso convidado. Para saber mais na localidade próxima à sua casa, você pode acessar o nosso website, onde você encontrará, com certeza, a localidade mais próxima. Vamos a mais um intervalo e já voltamos com vocês. Meu nome é Amanda Lima, e a minha história de sofrimento começou muito cedo, né, onde foi roubado a minha inocência. Eu sofri abuso e isso me acarretou em alguns problemas dentro de mim, que foram impulsos decorrentes ao trauma que eu tive. Então, mesmo aquilo acontecendo e ele me ameaçando a não falar para minha família, eu me senti oprimida, né? E isso começou a mexer no meu jeito. Eu comecei a querer me envolver com meninas e isso eu estou falando de quando eu era criança, não era adolescência, eu tinha 7, 8 anos de idade. Com 8 anos eu já tinha me envolvido com a primeira menina. E passando os anos, as coisas elas se acumulam. Né? Uma pessoa que ela não vence o problema que está dentro dela, naturalmente ela vai se aprofundando naquele sofrimento. Então eu fui migrando de um problema para outro. Fui do bissexualismo, eu comecei a ter relacionamento com muitos rapazes, mas foi desenfreado. Em questão de uma festa, eu me envolvi com 4 pessoas. E isso foi perdurando até os meus 21. Porque eu cheguei numa situação de estado depressivo. Quando a gente se encontra só, a gente quer encontrar alguma forma da gente extravasar aquele sofrimento. Então, à noite eu não dormia. Se eu não dormia, eu tinha que encontrar alguma coisa que pudesse aliviar aquela dor.
E aí, vendo TV de madrugada, a gente sabe que não tem coisas boas, e aí começou a despertar esse interesse. E aí era toda noite. E se não era pornografia, eu comecei a ter uma identidade aversa minha no mundo virtual, né? Eu comecei a ter conversas com pedófilos, eu começava a me expor na internet para homens, porque era uma dor tão grande, era como se alguém estivesse me cortando por dentro. Então é terrível, a dor ela é quase palpável, de tanto que é difícil alguém que sofre a depressão. Eu me via oprimida e eu cheguei e falei, eu não tenho mais jeito, não tem mais jeito para mim, eu vou morrer. E não é porque eu quero ali chegar ali na sacada e me matar, não. Mas é porque a opressão que estava dentro de mim me induzia. É como se fosse ideias, vai lá e faça isso, faça aquilo. Então, era isso que acontecia dentro de mim. E não só ideias, mas quando a pessoa está dominada, quando ela vê, ela já fez. Então, era isso que me marcou naquele momento, que foi um momento que quase eu cheguei a cometer. E eu me vi ali várias vezes, assim, um filme passando repetidamente, eu me lançando na frente de um metrô. E ali quase que se concretizou. Eu não fiz porque eu realmente estava me segurando, mas alguma coisa ia me fazer me jogar dali. Eu falo hoje que se não tivesse a minha vida mudado, eu teria entrado na estatística de suicídio, isso é certo. E ali eu não cheguei a falar pra ninguém, porque eu tinha vergonha, até porque era um período que eu já era da igreja, as pessoas me conheciam, então havia um medo, havia uma vergonha, havia uma junção de coisas que me impediam a falar a realidade. Então eu não cheguei a falar pra ninguém que eu desejava morrer, mas sim que eu tinha medo da morte. Isso eu cheguei a falar. Eu deixei de ouvir os sentimentos, tudo que aconteceu e falei assim, bom, primeira coisa, eu não quero morrer. Na verdade, eu quero que o meu sofrimento tenha um fim. Então, o que eu preciso fazer? Eu ouço a Deus pela boca do servo que está lá no altar, mas eu não pratico. Não é coerente uma pessoa falar que ela quer mudar de vida e ela não seguir aquilo que é estabelecido, que for falado. Então, eu tinha que começar a praticar. Eu entendi que eu precisava de ajuda, então eu aceitei a ajuda. Eu comecei tudo do zero. Eu não fiquei pensando, poxa, o que vão falar? É a minha vida. Ninguém vai poder me salvar, a não ser o Deus vivo. Então foi esse momento que eu cheguei e falei assim, Deus, eu preciso do Senhor. Não é ninguém que vai poder me suprir. Então o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. E foi naquele dia, subindo no altar, que ele desceu sobre mim. E foi uma coisa tão forte, mas tão forte, é uma força, é uma coisa que o ser humano não consegue descrever. Eu falo assim, Deus, o Senhor não colocou palavras na boca de um ser humano para descrever o que é o Espírito Santo, porque a gente não consegue falar. E ali a minha vida mudou. Ali o que eu tinha passado lá atrás, eu falo hoje como se fosse de outra pessoa, porque eu não sinto dor, eu não tenho culpa, não tem nada, absolutamente nada. Eu sou livre, eu sou feliz. E hoje o que eu quero é poder passar essa vida para as outras pessoas. Porque eu sei que muita gente hoje sofre. E se eu tenho remédio para curar essa ferida, por que eu não vou passar? Então hoje eu posso dizer que eu sou um milagre. E graças a Deus, a Ele ter entrado dentro de mim. Hoje eu não tenho ansiedade, inclusive na minha vida sentimental, eu confio, a palavra dele é justa e vai se concretizar na minha vida, onde vai ter um homem de Deus que vai me acrescentar. Me fazer feliz não, porque eu já sou. Então ele vai me acrescentar. Vai ser um homem feliz com uma mulher feliz, que os dois vão ter um propósito diante de Deus. Então hoje eu sou completa, não me falta nada. Eu sou uma filha que... eu exerço o meu papel de filha de honrar eles. Então eu tenho respeito, eu dou respeito e recebo esse respeito, né? E em relação às minhas amizades, né? Eu tenho amizades que me acrescentam. Assim como eu quero passar luz, eu quero também receber. Então hoje é tudo transformado no meu trabalho, eu vejo o agir de Deus, eu dependo dele, eu não preciso depender de nenhuma outra pessoa, ele me guia. Então o segredo para mim foi entender
não é sentimento, é razão. Entender de que Ele é o único e jamais vai ter alguém que supre o que está dentro da gente, que é um espaço que só tem dele. Então, eu tive que reconhecer que tudo que eu tinha ali não me supria, só me trazia mais desespero. Então, eu tive que ser humilde para abrir mão. Se Ele é um Deus que responde sacrifício, o sacrifício de uma pessoa é abrir mão de si. Então, eu tive que abrir mão do meu eu. Então, ser humilde é reconhecer que Ele é Senhor e que Ele só pode responder aquilo que uma pessoa quer, que todo ser humano nasce com uma necessidade de encontrá-lo, mas primeiro precisa reconhecer. Estamos no jejum de Daniel, um período escolhido para nos dedicarmos mais a fundo nos pensamentos e na vontade de Deus. E nestes 21 dias, o Espírito Santo procura por aqueles que, além de se santificarem, levarão ao próximo as boas novas da salvação. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Participe deste propósito e permita a ação do Espírito Santo em você. Jejum de Daniel. 21 dias de dedicação ao jejum determinado por Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença e te pedimos que o Teu Espírito venha abençoar cada um que aqui está, meu Pai. Renova, fortalece e abraça essa pessoa, dá paz, que ela venha receber forças e coragem para vencer essa situação que ela enfrenta. Talvez ela pensa que não tem saída, não tem solução, mas nós cremos na Tua palavra que diz que não há nada impossível para aquele que crê. Eu determino, consagra, abençoa esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Beba com fé, seja abençoado. Graças a Deus. Tenha certeza de que, independente da sua situação, não há nada impossível para Deus. E como você acompanhou na programação, tantos testemunhos de pessoas que foram beneficiadas, você será o próximo testemunho, assim nós determinamos. Se você gostaria de saber mais informações a respeito do Centro de Ajuda mais próximo da sua casa, você pode acessar o nosso website centrodeajuda.com e saber mais a respeito. Estamos aqui em Londres, mas temos igrejas espalhadas em toda Londres, em fora de Londres também e toda a Europa. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. A fim de permanecermos fortes para nossa jornada na vida, precisamos de provisão e apoio divino. É por isso que continuaremos a depender pela fé do sustento de Deus. Inspirados pelo Pai Nosso, consagraremos o pão e a água todos os domingos pelas próximas semanas. Faremos isso na fé de que Deus continuará a fornecer nosso pão diário conforme pedimos. A bênção do pão do Pai Nosso. Domingo, às 10 da manhã. Em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em sua igreja universal, mais perto de você.